Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo, administrador, dono e responsável pelo Endzone Brasil. Estou aqui hoje para falar sobre a rodada de Wild Card da NFL. Estou gravando essa primeira parte do vídeo no domingo, então vai ter um corte no vídeo, primeiro falando sobre os dois jogos que a gente teve no sábado, entre Los Angeles Rams e Carolina Panthers, e depois entre Green Bay Packers e Chicago Bears. Dois jogos que não prometiam tanto, talvez um pouco de desequilíbrio, principalmente por envolver o Los Angeles Rams, um dos favoritos a vencer o Super Bowl, contra um time de campanha negativa, que era o Carolina Panthers, e um time de Chicago que vinha como a seed 2 da NFC, enfrentando enfrentando um Green Bay cheio de lesões nos dois lados da bola, mas o que a gente viu foram dois confrontos muito bons do início ao fim. Começando com o jogo de Los Angeles Rams e Carolina, que foi o jogo das 6:30 da tarde, o jogo pareceu começar já com um desequilíbrio e não parecia que ia ser tão empolgante no início. Começou com 21-7, Los Angeles parecia que ia dominar o jogo, Matt Stafford começou muito dominante, principalmente no primeiro quarto da partida, acertando muitos passes, conectando muito bem com o Puka Nacua. Parecia que ia ser um jogo muito dominante do ataque do Los Angeles Rams. Porém, a cadência começou a diminuir um pouco e Carolina começou a se achar no jogo, principalmente a partir do segundo quarto, em que eles encostam na partida e aí vai para o intervalo o jogo. Se eu não me engano, 17-14, se eu não me engano, o jogo vai para o intervalo. Enfim, Los Angeles acaba não conseguindo converter uma quarta descida e Carolina acaba encostando no placar. E a gente vai para o segundo tempo e um Los Angeles Rams que vinha muito bem, principalmente no ataque, começa a decair bastante. A gente vê a defesa de Carolina conseguindo subir de produção, principalmente com Derrick Brown, que jogou muita bola ontem mais uma vez. É um dos melhores jogadores de miolo de linha defensiva da NFL. Principalmente depois que o Matt Stafford toma uma pancada na mão, o ataque dos Rams começa a decair muito. E nisso, Bryce Young cresce muito no jogo, o Dave Canales começa a entender a partida, o Bryce Young consegue, em muitas jogadas, improvisar, e ele sempre foi muito bom nisso, inclusive desde o college, em improvisar jogadas, encontrar oportunidades, e ele fez isso muito bem ontem. A defesa dos Rams, principalmente a secundária, estava com muitas dificuldades. Eu não gostei um pouco das chamadas dessa secundária dos Rams. Acho que é uma coisa a se corrigir. É uma secundária que já sofreu em outros momentos e sofreu ontem novamente e vai enfrentar ataques no Divisional Round e numa possível final de conferência com muitos wide receivers de qualidade. Então é algo a se corrigir pensando pelo lado do Los Angeles Rams. Mas conforme o jogo foi andando, Carolina assumiu a frente do placar com um jogo excelente do Bryce Young, mas no último período o Matt Stafford, que não vinha fazendo um bom segundo tempo, se achou, conseguiu encontrar passes melhores, conseguiu voltar para o jogo, e aí veio a estrela do Sean McVay, que é um dos melhores coordenadores ofensivos / head coaches da NFL, de colocar mais tight ends em campo, de deixar o ataque mais pesado e começar a correr com a bola. E aí a defesa de Carolina, que vinha muito bem na partida, começou a se cansar. E aí, o ataque dos Rams conseguiu começar a marchar o campo, e aí o Matt Stafford dominou a partida, principalmente com a ajuda do jogo terrestre, e aí os Rams no último drive, nos segundos finais, conseguem a virada. E fica que a minha crítica: não gostei da maneira que foi conduzida esse último drive por parte da equipe da defesa do Carolina Panthers. Achei muito reativo, o time consegue a virada num bom drive do Bryce Young, e aí, acaba jogando naquela maneira mais reativa, e aí, quando pega um QB do nível do Matthew Stafford brigando pelo MVP, no nível que ele jogou essa temporada, ele vai te punir. Foi o que aconteceu. Acho que o que fica de saldo desse jogo é um Carolina Panthers que sai de cabeça erguida, um Dave Canales e um Bryce Young que vão para sua primeira partida de playoffs como head coach quarterback, desacreditados, não eram favoritos e mesmo assim entregaram uma partida contra um dos melhores times da pós-temporada, um dos favoritos ao Super Bowl, e quase venceram. Então é um jogo para sair de cabeça erguida por parte do Carolina Panthers. Pela parte do Los Angeles Rams,
souberam sofrer. Times que estão nos playoffs têm que saber sofrer. Não vão ser jogos fáceis, mesmo contra adversários que na teoria são mais frágeis. A NFL tem muitos jogadores bons e é uma partida só. Então, saber sofrer é fundamental. Los Angeles Rams soube sofrer. O Matt Stafford começou muito bem e terminou muito bem, apesar de ter oscilado durante a partida. Agora vai para o Divisional Round. Tem algumas coisas a corrigir, principalmente no ataque, correr mais com a bola de maneira mais consistente e ajeitar essa secundária. Indo adiante, a gente teve depois Chicago Bears e Green Bay Packers, que foi assim um jogo de dois tempos, literalmente, né? Um jogo em que num primeiro tempo a gente teve um cenário e no segundo tempo a gente teve um cenário completamente diferente. O jogo começa com um Green Bay Packers totalmente dominante. São 3 drives ofensivos, 3 touchdowns, Matt LaFleur totalmente dominante, parecia que nada dava certo para o Chicago Bears, que começou a se desesperar, o time começou a arriscar quartas descidas no campo de defesa, começou a errar e Green Bay anotava pontos no placar, o Green Bay conseguia big plays, Green Bay conseguia correr com a bola, a defesa fazia jogadas, forçava quartas descidas, forçava turnover on downs, forçava interceptações em cima do Caleb Williams e vai para o intervalo com 21-3. E aí, bom, tudo aquilo que a gente viu durante a temporada regular, aquela maré de sorte do Chicago Bears, aquela mudança de clima, construção de cultura que o Ben Johnson e o Caleb Williams foram fazendo, pareciam que estavam desmoronando. Parecia que a gente estava vendo aquele velho Chicago Bears que chegava na hora de decidir e ia perder, e ia apontar alguma coisa. Parecia que a gente estava vendo aquele filme mais uma vez. Só que aí vem o segundo tempo, a defesa do Chicago Bears começa a se encontrar na partida e no terceiro período, mas o ataque mesmo assim ainda não consegue pontuar. A gente chega no quarto período com a partida estando 21-9, então basicamente Chicago sobreviveu até o quarto período com o Cairo Santos, o brasileiro Cairo Santos, anotando pontos no placar, com a defesa entrando na partida no terceiro período e com o ataque de Green Bay freando. E a gente vai para um quarto período com muita coisa em jogo. Green Bay consegue, Green Bay sofre um touchdown de Chicago, que consegue a conversão de 2 pontos. E aí, bom, a gente tem que pensar que Green Bay vai para o segundo tempo ganhando, mas Caleb Williams é um dos quarterbacks que mais conseguiu viradas, é um dos quarterbacks que tem melhor jogado os quartos períodos e melhor jogado os momentos das partidas em que ele está perdendo. Então, é um quarterback que tem que tomar cuidado nos momentos decisivos. E aí ele vai pro quarto período, consegue o touchdown, consegue a conversão de 2 pontos, mas o Green Bay consegue, depois de finalmente o período inteiro sem conseguir pontuar, anotar outro touchdown. Mas aí entra, né, um dos grandes vilões da noite, que foi Brandon McManus, que perde o extra point depois de já ter perdido um field goal no final do primeiro tempo. Perde o extra point e aí, bom, tu tem 11 pontos de diferença no placar. Chicago vai pro ataque e aí vem uma quarta descida para 3 jardas. Tem um snap errado, a bola ia ser longe, não ia dar em nada, mas teve um false start da linha ofensiva, talvez o false start mais importante da história do Chicago Bears. Falta, vai para uma quarta para 8 e o Caleb Williams consegue um passe magistral. E ali, bom, quando ele completa aquele passe, a gente vê que Chicago realmente mudou. Não é mais o mesmo time que a gente estava acostumado a acompanhar em outras vezes. Não é mais aquele time que vai estar no momento decisivo e vai amarelar e vai pipocar e não vai conseguir decidir. Caleb Williams e Ben Johnson conseguiram uma reformulação de cultura, uma mudança no vestiário, uma mudança de pensamento, de mentalidade fundamental para essa equipe. É uma vitória daquelas que marcam gerações em Chicago e que marcam o futuro de uma franquia que agora tem por anos uma dupla estabelecida tanto no seu head coach Ben Johnson quanto no seu quarterback Caleb Williams. Agora Chicago provavelmente enfrenta, né, o vencedor ou Los Angeles Rams ou Philadelphia Eagles. Provavelmente vai ser um desses dois em casa, então tem chances de avançar para a final de conferência da NFC. Agora são 13h20, então daqui a pouco já começam os jogos da tarde e aí eu volto com os resumos dos jogos de hoje. Acabou de encerrar agora mais uma partida, são
18-20, daqui a pouco já vai começar Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers, e acabou agora 27 pro Buffalo Bills contra 24 do Jacksonville Jaguars, mais uma partida extremamente disputada. Foram 3 jogos de wildcard até agora, e os 3 jogos muito disputados, os 3 jogos com mudanças de placar o tempo inteiro, e esse do Jacksonville Jaguars e do Buffalo Bills não foi diferente. Eu até havia comentado no Twitter que para mim esse era o jogo mais disputado, era o jogo mais parelho que a gente poderia ter nessa rodada, e realmente acho que foi. Eu esperava que o Buffalo Bills fosse explorar um pouco mais o jogo terrestre, por mais que a gente saiba que a defesa do Jacksonville Jaguars seja uma das melhores da liga nesse quesito, eu achei que eles iam conseguir talvez colocar o jogo terrestre em prática e a partir disso explorar o braço de Josh Allen. Não foi o que aconteceu. A defesa do Jacksonville Jaguars manteve a tônica da temporada regular, seguiu sendo extremamente firme contra o jogo terrestre, extremamente física o tempo inteiro, a partida inteira. E aí, bom, Josh Allen teve que ser dominante com o braço, teve que ganhar o jogo com o braço, e aí, diga-se, fez uma excelente partida. Primeira vitória do Josh Allen, primeira vitória depois de 9 derrotas seguidas do Buffalo Bills fora de casa. A gente sabe como esse time do Buffalo Bills é bom jogando em casa. Mais uma vitória dessas fora é extremamente importante, até para a confiança desse time indo para um Divisional Round agora, extremamente aberto. A gente sabe que é sim um dos principais candidatos para vencer esse título. Então, assim, um jogo excelente do Josh Allen, uma partida muito disputada. Pelo lado do Jacksonville Jaguars, óbvio que não foi o jogo dos sonhos. Acho que a defesa fez o que ela pôde. A gente sabe o quanto esse time do Buffalo Bills consegue desgastar as defesas adversárias, e acho que essa defesa foi física o tempo que ela pôde. O field goal perdido no final do primeiro tempo pelo Jacksonville Jaguars fez diferença, afinal o jogo terminou com 3 pontos de diferença, então talvez se aquele field goal não tivesse sido perdido, o resultado poderia ter sido diferente, mas aí não existe o se nos esportes, e aí, bom, fica aquele gostinho amargo. Por mais que a temporada não tenha terminado do jeito que se sonhou, eu acho que foi muito melhor do que a torcida do Jacksonville Jaguars imaginou quando se começou a temporada. Eu acho que o futuro com o Liam Cohen ele é muito próspero, muitas coisas boas podem acontecer, a estrutura de time que está sendo montada é excelente, a cultura que se formou nessa temporada foi muito boa, e agora é ver se o Liam Cohen vai conseguir seguir isso para as próximas temporadas. Mas é realmente decepcionante a atuação que esse time teve um pouco hoje. Esteve perto de vencer, é verdade, mas o Trevor Lawrence teve sim uma partida um pouco abaixo, poderia ter entregue um pouquinho a mais, na minha opinião. E bom, tá eliminado. Jacksonville Jaguars dos playoffs e agora o Buffalo Bills vão pro Divisional Round e são candidatos fortíssimos para vencer esse Super Bowl. Está eliminado. Tá aqui, ó. Não, aqui. Eliminado o Philadelphia Eagles. Para mim, infelizmente, sou torcedor. Peraí, só tirar as notificações do celular. Sou torcedor. Muitos já sabem, acho que a maioria que acompanha, pelo menos no Twitter, sabe. Sou torcedor do Philadelphia Eagles e o time foi eliminado para o São Francisco 49ers em casa. Muita coisa para falar desse jogo, tá, gente? Foi mais um jogo não tão animado quanto os outros. Difícil ser animado quando se trata do ataque do Philadelphia Eagles. Mas algumas coisas pra gente tratar. Vamos começar falando sobre o time que avançou. Para falar um pouquinho sobre o São Francisco 49ers. Um time que mais uma vez sai com um jogador lesionado. Um time que teve muitas lesões, mas que tem encontrado maneiras de vencer os jogos. Gosto muito do trabalho do Kyle Shanahan, respeito muito ele como head coach. Fico feliz que ele tenha conseguido vencer e avançado para o Divisional Round. Acho que de todos os 4 times, o São Francisco 49ers, infelizmente, é o mais fraco vivo. Mas vai para um confronto divisional, vai para um clássico, tem chance de vencer, mas vai ser muito difícil. São muitas lesões no ataque, muitas lesões na defesa, mas o time tem encontrado formas de vencer. Não conseguiu correr com a bola, é verdade, mas conseguiu muitas big plays, e aí eu queria destacar isso pelo lado da defesa de Philadelphia. Philadelphia conseguiu parar o jogo terrestre, conseguiu conter o Christian McCaffrey correndo com a bola,
mas de forma atípica tomou muitas big plays pelo alto que não são comuns. Por outro lado, outras horas o Brock Purdy foi arriscar e acabou sendo interceptado 2 vezes pelo Quinton Mitchell. Em outras jogadas arriscadas também a defesa de Filadélfia acabou deixando algumas interceptações. Achei que o pass rush de Filadélfia podia ter sido um pouco mais forte, mas acho que estava muito focado em parar o jogo terrestre com Christian McCaffrey, e aí não conseguiu gerar tanta pressão assim como acabou gerando em outros jogos, por exemplo, contra o próprio Buffalo Bills. Acho que em relação à defesa de Filadélfia, destaco isso das big plays, mas acho que o menor culpado desse time de Filadélfia é o lado defensivo da bola. Gostei do jogo do Brock Purdy, gostei das soluções que o Kyle Shanahan tem encontrado por esse ataque funcionar. Não são muitos, envolver o Christian McCaffrey nesse ataque aéreo, porque não tem muito o que fazer, é dar bola, ele vai ter muitos toques por jogo e não tem para onde correr. A alternativa que tu tem é o jogador que tu tem saudável praticamente, porque depois tu tem o Robinson, que fez uma ótima partida, tu tem Jawad Jennings, tu tem jogadores que são secundários, jogadores que não eram para ser o destaque desse time, mas que acabam ganhando toques por conta da quantidade de lesões, e agora infelizmente mais uma do George Kittle. Agora falando sobre o Philadelphia Eagles e esse ataque. É muito triste, sincero como torcedor, ver o ataque mais caro da NFL jogar nesse nível é triste. São muitos jogadores bons. Tu tem Saquon Barkley, tu tem A.J. Brown, tu tem Devontae Smith, tu tem Jalen Hurts, que tudo bem, não é um quarterback top 5 da NFL, mas é um quarterback acima da média. Tu tem Dallas Goedert, tu tem uma linha ofensiva com bons nomes, tu tem o Landon Dickerson, que teve ótimas temporadas já na liga, tu tem Mailata, que é um dos melhores offensive tackles da NFL. Lane Johnson não estava saudável, então não jogou. Ken Jurgens, uma temporada muito abaixo. Então, assim, pela primeira vez desde 2020, esse ataque não teve nenhum jogador indo para o All-Pro. E isso diz muito sobre o coordenador ofensivo, na minha opinião, Kevin Patullo. É uma unidade fraca, chamadas previsíveis, chamadas ruins, chamadas medrosas. Muito do ataque do Philadelphia Eagles, se não 90% da ruindade do ataque do Philadelphia Eagles passa pelas mãos de Kevin Patullo, assim como a eliminação. 90% da eliminação do Philadelphia Eagles passa pelas mãos de Kevin Patullo. Tem culpa dos jogadores no cartório, teve drops, Jalen Hurts não fez a melhor das partidas, o A.J. Brown não parecia estar 100% focado, a linha ofensiva não estava jogando no nível de elite nessa temporada, o Saquon Barkley, claro, tem muita culpa da linha ofensiva, mas também não fez uma temporada como ele teve no ano passado, só que muito se dá por conta do Kevin Patullo e de como ele desenhou o ataque para a temporada de 2025. Na minha opinião, um ano de uma defesa muito boa, de jogadores muito bons nos dois lados da bola, jogados no lixo, por conta que o Philadelphia Eagles tem o pior coordenador da liga, no Kevin Patullo. Dito isso, para fechar, para não estender muito, até onde vai a defesa de Nick Sirianni no Philadelphia Eagles? Eu sei que o Nick Sirianni ainda é o atual campeão do Super Bowl, mas, gente, eu não defendo mais o Nick Sirianni aqui. Tá? É um coordenador que não chama o ataque, não chama a defesa, é responsável por gerir o vestiário, mas o vestiário do Philadelphia Eagles está sempre em crise. Foi responsável pelas contratações do Brian Johnson e do Kevin Patullo e da manutenção de ambos. Os dois melhores coordenadores que o Philadelphia Eagles teve, né, tanto o Steichen quanto o Kellen Moore, não vieram de decisões diretas dele, do Nick Sirianni, principalmente o Kellen Moore. O Kellen Moore foi uma decisão muito mais do dono do Philadelphia Eagles, do Jeffrey Lurie, e do General Manager. Então, assim, o que o Nick Sirianni agrega de fato ao Philadelphia Eagles? A gente não sabe. Talvez se o Philadelphia Eagles tivesse um head coach de mentalidade ofensiva, como o Nick Sirianni se diz ser, que conseguisse fazer as chamadas, o time não precisasse todo ano estar indo atrás de um coordenador ofensivo novo, por exemplo. Além de tudo, é um time extremamente indisciplinado, comete muitas faltas todos os jogos, e isso não é de agora.
Então, assim, não coloco mais minha mão no fogo com o Nick Sirianni. Philadelphia Eagles vai ter muita coisa para ver nessa temporada, agora nessa pós-temporada. Tem questão do kicker, tem questão do A.J. Brown, que eu acho que não vai ficar no time. Tem a questão do coordenador ofensivo. Eu acho que o Nick Sirianni não vai sair, mas não acho que ele chega 100% para a próxima temporada. Enfim, tem muita coisa em jogo pro Philadelphia Eagles na temporada de 2026. Tá encerrado o último jogo dessa noite de domingo. Já nem sei mais aqui. Tô perdido já falando. Esse jogo aqui nem vou me estender tanto. Já falei bastante sobre os outros jogos. E esse foi o pior jogo, né? Vamos ser sinceros. A vitória por 16-3 do New England Patriots sobre o Los Angeles Chargers. New England Patriots voltando a vencer uma partida de playoffs, coroando a temporada incrível do seu quarterback Drake May, coroando, né, a temporada incrível do seu novo treinador Mike Vrabel, né? Sensacional o trabalho que ele fez, sensacional o trabalho que ele conseguiu adicionar para essa defesa, uma defesa muito sólida, uma defesa em que ele adicionou veteranos, adicionou caras da confiança dele e que está jogando num nível muito bom e jogou num nível muito bom hoje. É da mesma forma um ataque que está conseguindo correr com a bola. Hoje o Drake May não teve a melhor das atuações, como ele teve em alguns jogos da temporada regular, mas foi consistente. A primeira partida de playoffs de Drake May era normal que ele pudesse sentir alguma pressão, ainda mais jogando contra um head coach extremamente experiente e contra um quarterback extremamente experiente na figura do Justin Herbert. Então, assim, um jogo em que New England soube jogar a partida. E eu acho que o Mike Vrabel sabe fazer os seus times conseguirem realizar isso muito bem. Os Patriots sabem jogar os momentos dos jogos, os Patriots sabem sofrer. Foi um jogo feio, foi um jogo truncado, um jogo com aproveitamento baixíssimo nas terceiras descidas, um jogo com aproveitamento baixíssimo, aproveitamento, na verdade, nenhum time conseguiu fazer pontos quando chegou na red zone. Então, assim, é aquele jogo que tu tem que saber sofrer, tu tem que saber jogar físico, tem que correr com a bola, e quando tiver a oportunidade, tu vai mantendo o jogo perto, vai fazendo field goals, vai jogando bem defensivamente, e quando tiver a oportunidade, anota o touchdown. Foi o que a equipe de New England fez, e agora avança para o Divisional Round e pega o vencedor do confronto entre Houston Texans e Pittsburgh Steelers, que será na noite desta segunda-feira. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estava um tempinho sem fazer. Peço desculpas qualquer coisa. Estou um pouco enferrujado, é verdade. Mudei um pouco o layout do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas fica melhor para vocês, eu imagino, assistirem. Queria agradecer a Maria Clara, minha namorada, por ter me ajudado a fazer isso. Muito obrigado, amor. Te amo. Um beijo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo com os amigos. Um abraço, valeu e tchau!